Olá, boa tarde. Eu sou o Sargento Pérez. O Show da Tarde está de volta. Obrigado por sua companhia. Estamos ao vivo para a Grande Florianópolis, na Prime TV HD e também através das nossas redes sociais. Eu faço um convite a você, siga-nos nas redes sociais. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar uma psicóloga, especialista na área de suporte ao luto e os meios paliativos. É muito importante conversar com o psicólogo, ela vai explicar para nós o que são esses trabalhos, né? E eu costumo falar o seguinte, né? Dentro daquele projeto de qualidade de vida, né? Esporte, alimentação, né? Então também é importante consultar sempre um psicólogo, né? Eu faço isso regularmente para a gente conversar. Se você é cristão, católico, geralmente a gente tem um padre, você é cristão de outra religião, você tem sempre uma pessoa indicada para sempre conversar. Mas um psicólogo é muito importante nessa caminhada de qualidade de vida. E hoje eu vou entrevistar um especialista que trabalha com uma área tão dolorosa, né? Tão dolorosa quando se perde um ente querido, mas também não é só isso. Hoje ela vai explicar para nós que o luto não é somente quando você perde um ente querido. Então, muito bem, eu tenho uma honra de entrevistar hoje a psicóloga clínica Camila Pastorini. Doutora Camila, muito boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao programa Show da Tarde. Muito obrigada, Sargento Pérez, é um prazer estar aqui, né? Eu que agradeço pelo convite, imensamente grata, né, a oportunidade e ao espaço também para a gente estar falando sobre saúde emocional, né? Sobre o principal foco da psicologia, que seria trazer saúde emocional, ajudar as pessoas a buscar a saúde emocional, que é tão importante quanto a saúde física, né? Na verdade, não existe uma diferença entre um e outro, né? Estão ligadas as duas. É o importante, eu sempre falo, né? É uma frase acho que é do padre João Morrana, eu não me lembro qual livro que ele escreveu essa frase, né? Não sei se você tem um livro, é Mente Sã, Corpo Sã, né? Nós somos completo, né? Então não é só uma parte, então a gente tem que estar bem no completo, no conjunto, né, doutora? No todo, perfeito, exatamente isso. Na verdade, hoje as pesquisas elas já comprovam, né, que as patologias físicas elas têm influência total com as nossas emoções. Então, a gente precisa estar bem emocionalmente para que o nosso organismo trabalhe da mesma forma. Muito bem, eu estou entrevistando a doutora Camila Pastorini, especialista no suporte ao luto e os meios paliativos. Doutora Camila, por favor, explique o que é esse assunto realmente que a gente não quer às vezes nem falar, mas infelizmente todos nós em algum momento passamos por um momento de luto, né? Como a senhora falou comigo em off, né? Eu também não sabia na ignorância que o luto não é só quando se perde um ente querido, né? Então existe outro tipo de luto, né? Por favor, explique-nos o que é esse trabalho que a senhora realiza, né, que eu acredito é de muita valia para todos nós, assinantes, né, internautas, né, e para todos nós que estamos assistindo nesse momento. Perfeito. Então, o que acontece? O luto, ele não se dá somente pela morte, né, mas por qualquer ameaça ou rompimento de vínculos. Então, a gente tem como exemplos términos de relacionamentos, mudança de cidade, a perda de um emprego, até mesmo momentos tão esperados da nossa vida, como a aposentadoria, trabalha a vida inteira, espera pela aposentadoria e quando se aposenta, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Então, essas situações, elas trazem um processo de luto, né, que é um processo que oscila entre o estar bem, estar não muito bem, melhorar um pouco, não melhorar muito, enfim, é um processo que ele não é linear e que precisa de um cuidado, de um acompanhamento, de um suporte, né? O luto em si, ele não exige uma terapia, não existe psicoterapia para o luto. Por ser um processo, ele é algo que se dá ao natural, né? Pode sim se desenvolver uma depressão, no caso do luto não se dá, no processo não se dar como deve, mas o suporte ao luto é a indicação que é necessária, né? E por morte, enfim, é um momento muito doloroso, né? É um trabalho muito delicado realmente, mas eu sempre digo assim que é um momento de muita dor, mas ao mesmo tempo é um momento de muito amor, porque quando as pessoas elas trazem o máximo de amor que elas têm pelaquela pessoa que perdeu. Então assim, enquanto a gente está vivo, eu te amo, mas a gente tem alguns problemas, né? A gente se desentende às vezes, né? Então, nem sempre é tudo maravilhoso. Mas quando eu perco essa pessoa que eu amo, o que fica é exatamente o amor, né? Tudo que a gente viveu, tudo que ficou, todas as lembranças, todo o amor que existiu entre nós é o que ressalta nesse momento, assim.
Então, esse trabalho de suporte e apoio, ele é um trabalho que eu sinto muita me sinto muito grata por poder trabalhar, né? Por poder auxiliar as pessoas nesse momento muito delicado. Até eu escolhi esse trabalho exatamente porque é quando as pessoas se dão conta de que precisam de ajuda, né? Porque ainda existe muitas pessoas que acham que não precisam de psicólogo, que, enfim, psicólogo é só para quem está doente, né? E nesse momento, não. Tu te dá conta de que tu és frágil, de que tu precisas de ajuda, de que talvez tu não consiga sozinho. E o meu trabalho é exatamente esse, é poder auxiliar nesses momentos. Maravilha. Estou entrevistando a doutora Camila Pastorini, trabalha com processo realmente dolorido, né? Doutora, qual é a duração num processo? Lógico, se sabe que é de pessoa para pessoa, né? Cada pessoa reage de uma forma, né? Cada um tem seu tempo, né? Mas no normal, no trabalho que a senhora realiza, qual é a duração, normalmente, que é um processo de luto, né? Então, como você falou, não existe um tempo específico, porque nós somos únicos, né? Cada ser humano é único e cada um tem o seu tempo para tudo na vida, né? A gente costuma dizer assim que o período mais difícil é o primeiro ano após a morte, né? Por quê? Porque a gente enfrenta datas que a gente não enfrentou sem aquela pessoa. Então, o primeiro aniversário sem a presença física da pessoa, né? A primeira festa de final de ano, Natal, né? Todas as primeiras datas que são comemoradas sem a presença física da pessoa, ela traz um pouco mais de dificuldade. Então, o período que a gente costuma dizer, que não é um período estipulado, né, para o processo de luto, mas que é o período inicial de mais dificuldade, é de 1 ano. Então, esse seria o período. Mas ele oscila, né? Então, na verdade, assim, a gente sempre diz, os familiares, principalmente, amigos, às vezes exigem que as pessoas, querem ver as pessoas bem. Ah, fica bem, tens que ficar bem, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, para não ficar pensando. E o trabalho do luto, ele é exatamente o oposto disso, né? A gente sempre diz que as pessoas, elas têm que se permitir não estar bem. Então, a gente sempre fala e bate muito em cima do seja forte. Não, não precisa ser forte. Não tem como ser forte num momento de tanta dor, num momento de tanta tristeza. Tem que se permitir sentir tudo o que está vindo naquele momento. Tá com vontade de chorar? Chora. Tá com vontade de gritar, de espernear, enfim. Cada um sabe o que sente, né? E a gente precisa colocar para fora essa dor. A única maneira da dor passar é colocando para fora. Então, a gente sempre indica no trabalho com o luto a permissão da pessoa sentir tudo que for necessário. Até porque, se tu não te permite sentir no momento do processo, né, do luto, essa dor ela vai aparecer mais adiante, através de uma doença física, de uma depressão. Então, é necessário viver o processo de luto pelo tempo e intensidade que ele trouxer, que ele estiver presente, né? Muito bem, doutora Camila Pastorini explicando muito bem esse processo. É um tema realmente que muitas pessoas não gostam nem de falar, né, a palavra, né? Mas a senhora também trabalha com os meios paliativos, né? Explique para nós o que é esses meios paliativos nesse momento tão doloroso para as famílias, né, para as pessoas. O que seria isso que a senhora trabalha, né? Explique para nós. Perfeito. Então, na verdade, o trabalho com o luto, ele me trouxe os cuidados paliativos, né? O conhecimento pelos cuidados paliativos, que é uma reinvenção da medicina. Então, por que, né, que esse trabalho com o luto me trouxe esse conhecimento? Porque, muitas vezes, eu atendia alguns familiares que sempre se sentiam culpados porque achavam que poderiam ter feito algo mais, né, pelo ente que perderam. E aí eu comecei a buscar realmente um entendimento maior sobre isso e tive o conhecimento dos cuidados paliativos, né? Que os cuidados paliativos é uma reinvenção da medicina, com uma equipe multidisciplinar, né? Enfim, envolve vários profissionais que trazem qualidade de vida para o paciente que não tem mais, que a medicina não tem mais o que fazer pela doença. Enfim, a pessoa está muito doente, está com uma doença crônica, né, uma doença incurável, a medicina não pode fazer mais nada pelaquela doença, aí entra a equipe de cuidados paliativos que busca trazer qualidade de vida para aquele paciente, né? Então, ou seja, se o paciente deseja ficar em casa até o final da sua vida, ele vai ficar em casa tendo o cuidado necessário, né? Se ele não quer se submeter a procedimentos invasivos que trazem maior dor, maior sofrimento, ele vai ter esse direito. Então, na verdade, a gente preza pela pessoa e não pela doença, né? Esse é o trabalho dos cuidados paliativos. Doutora Camila Pastorini, e sobre a psicoterapia, por que as pessoas resistem tanto em procurar
esse trabalho? O que leva as pessoas a essa resistência, né? Porque eu não preciso de psicólogo e tal. O que leva para as pessoas? Qual é a dificuldade que as pessoas encontram? A senhora que trabalha com isso? O que a senhora observa nas pessoas? Bom, como a gente estava conversando ali antes de vir ao ar, né? Existe um tabu muito grande ainda, infelizmente, né? Com relação ao psicólogo. As pessoas se referem ao tratamento, à psicoterapia, à terapia, enfim, como algo para pessoas doentes, né? Então, não estás bem, vai te tratar, procura um psicólogo, né? Enfim, existe todo esse tabu. E isso não é nem um pouco positivo, né? Tanto que a gente tem visto cada vez mais na nossa sociedade suicídios, né? Pessoas doentes que não conversam, não falam, não se abrem. Que se sentem que sentem como se procurassem um psicólogo e estivessem loucas realmente, né? Então esse tabu faz com que as pessoas não queiram aderir à terapia, né? Não queiram procurar um psicólogo. E isso é péssimo, né? É péssimo porque na verdade o psicólogo ele traz todo um trabalho de autoconhecimento, né? De amadurecimento. Então, às vezes, a gente se priva disso por questões de tabus, de não querer passar uma imagem negativa, de acharem que a gente está doente. Né? Essa é a realidade. E quando procurar um psicólogo ou a terapia? Então, a gente sempre indica procurar quando existe alguma situação que te impede de exercer as tuas atividades, né, a tua rotina do dia a dia, algo que te incomoda profundamente e faz com que a tua rotina ela não se satisfaça por si só, porque algo te impede disso, né? Ou então quando é um trabalho total de autoconhecimento, como eu falei anteriormente, né? Eu não vou buscar terapia porque eu não estou me sentindo bem, mas eu vou buscar ela porque eu quero me sentir cada vez melhor. Então a gente faz ligação da psicologia hoje com a saúde, né? Muitas pessoas, principalmente aqui em Florianópolis, já enxergam psicólogos como saúde, né? Não enxergam como doença. Então eu percebo que aqui existe um número grande de pessoas, ainda existe o tabu, como eu falei anteriormente, mas já existe um número grande de pessoas que procuram um psicólogo exatamente pensando na qualidade de vida, na saúde emocional. Como eu falei anteriormente, né, se você busca a qualidade de vida, né, além do esporte, da atividade física, né, da alimentação, também procure um psicólogo que faz parte também desse processo, né? Doutora Camila, quando deve se procurar um psicólogo? Quando a pessoa, qual é o momento, né? Às vezes rompeu um namoro, né, perdeu o emprego, se aposentou, né, e agora, o que eu vou fazer? Graças a Deus eu não passei por esse processo de emprego, né, eu me aposentei o ano passado e, como a senhora citou, geralmente a pessoa tem eu graças a Deus me aposentei e já continuo uma atividade paralela, né, então não senti esse baque, mas infelizmente nós somos complexos, né, o ser humano, algumas pessoas têm. Então, quando a pessoa deve procurar um psicólogo para uma orientação, né, para buscar um caminho melhor e tirando esse preconceito, como a senhora falou, né? Não só com psicólogo é porque a pessoa está, não. Qualidade de vida, né, sargento? Na verdade, a gente deve procurar um psicólogo sempre que a gente sentir necessidade de conversar e nos conhecermos melhor. Né? Enfim, eu estou com dúvidas sobre qual carreira seguir, eu estou com dúvidas sobre o meu relacionamento, eu estou com dúvidas sobre a minha família, a educação dos meus filhos, né? Enfim, o psicólogo ele é um profissional que ele estudou, né, para isso, né, para conseguir te ouvir e fazer com que tu te percebas e com que tu ache realmente qual a tua opção, qual a tua escolha, né? A gente não tá ali para jogar uma conversa fora, a gente não tá ali fazendo papel de amigo, a gente tá ali utilizando de técnicas, né, que foram estudadas para fazer com que tu perceba exatamente o que queres para ti, quais são os pontos que devem ser melhorados, né? Onde está errando, onde está acertando. Então, não somente quando chega no momento que não dá mais, sabe? Que a gente costuma falar também isso. As pessoas elas percebem que estão no limite, estão muito estressadas, estão, né? Não precisa esperar chegar nesse momento, né? A gente pode buscar um auxílio, buscar uma ajuda profissional antes de chegar no auge, não aguentar mais, já está extremamente não se sentindo bem consigo mesmo, né? Maravilha, estou entrevistando a doutora Camila Pastorini, o horário está passando muito rápido, quando o assunto é interessante, voa. Então nós temos aí um tempinho, quero que a senhora deixe o contato, né, onde ele encontrar consultório, onde a senhora atende hoje.
né? Então, por favor, passe o seu contato, passe o local de trabalho, onde a senhora está atendendo, qual as clínicas, né? Por favor. Bom, então eu me coloco à disposição, né? Primeiramente vou passar o meu telefone para tirar dúvidas, enfim, para auxiliar em qualquer dúvida que possa existir, tanto com relação ao processo de luto, a cuidados paliativos ou a saúde emocional, me coloco à disposição, né? Meu telefone é 53, porque eu vim do Sul e ainda não troquei ele para cá, 999-06-9241. E os locais que eu estou atendendo, na segunda-feira eu atendo na Clínica Fogaça, no Balneário Estreito. Nas quintas-feiras estou atendendo na Clínica Santa Paulina, aqui em São José, e nas sextas-feiras no Campeche, em consultório particular. Maravilha, parabéns pelo seu trabalho, é muito importante para as famílias, né? Então, para a gente fechar, aí eu vou fazer uma pergunta e a senhora faz a sua conclusão, né? Quais os benefícios da terapia? O que a senhora recomenda? Faça as considerações finais para o nosso assinante, para o nosso internauta, né? Faça, por favor. O principal dele é a saúde emocional, né? Que a gente bateu muito em cima e eu acho que é muito necessário, porque quando as coisas não estão bem na nossa cabeça, elas não vão bem em lugar nenhum, né? Então, essa é a realidade. A gente precisa estar bem emocionalmente para que a nossa vida ela flua como ela deve fluir, né? Então, autoconhecimento, juntamente da saúde emocional, o autoconhecimento, o amadurecimento, né? Todas as questões que a gente traz durante toda a nossa vida e que em algum momento elas começam a aparecer e nos impedir de seguir adiante, né? Desde que a gente nasce até, enfim, até os dias de hoje, a gente vai passando por situações que por vezes não são traumáticas, mas que sim, elas ficam no nosso inconsciente e hora ou outra elas aparecem nos trazendo um impeditivo de fazer algo, um medo, uma ansiedade, né? Enfim, quando a gente cuida disso, faz esse trabalho em psicoterapia, a gente consegue resolver todas essas questões emocionais que ficaram presas lá atrás e hoje podem nos trazer algum prejuízo. Então, total saúde emocional, assim, totalmente. Maravilha! Eu acabei de entrevistar a doutora Camila Pastorini, eu quero agradecer a sua presença, gratidão pela senhora ter vindo até aqui. E gratidão a você, assinante, gratidão a você, internauta, por estar conosco até agora. O Show da Tarde vai fazer um pequeno intervalo, mas volta na sequência. Eu convido a você, não saia daí. Vem conosco, que aqui é seu lugar, muito bom. A próxima entrevista será maravilhosa também. Fique conosco, um abraço e até já.